Sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo sobre CNV. Meu nome é Júlia, eu sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e foi uma grande honra receber, através do professor Clever, o convite do Laboratório de Práticas Consensuais lá do Instituto Três Rios para falar aqui um pouquinho com vocês, para conversar com vocês nesse curso de CNV. O que eu estou fazendo aqui propriamente? Antes eu queria dizer que o cérebro humano sempre foi a minha paixão. O estudo da bioquímica cerebral, dos mecanismos cerebrais, o estudo das emoções, o estudo da psicologia analítica, tudo isso permeou a minha vida sempre. E no meu doutorado, de forma mais específica, o meu marco teórico era um médico. O que isso quer dizer? Que toda a minha tese se baseou nos ensinamentos de um neurocientista chamado Ivan Esquerdo. Porque ali eu fui falar sobre direito ao esquecimento. Mas eu saí daquela dicotomia liberdade de expressão e privacidade para falar o seguinte: esquecer é uma necessidade premente da saúde humana. As pessoas que não esquecem, as pessoas que não transcendem os traumas, elas têm relações sociais deficitárias. E isso aumenta o índice de acidentes vasculares cerebrais e de doenças coronarianas. Tudo isso está lá no meu doutorado. Eu estou falando isso para dizer que eu fui a São Paulo para fazer, dentro da PUC de São Paulo, com a professora de lá, um curso sobre CNV, para poder entender essa ferramenta que eu admirava tanto, para poder compreender essa ferramenta. Mas também, estudando neurociência, estudando psicologia analítica, eu consegui perceber que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para a CNV. E é isso que eu queria conversar com vocês. Eu sei que o título da palestra é Críticas à CNV. Eu até pensei em mudar, mas depois disso eu disse não. Eu prefiro explicar. Eu não tenho críticas à CNV. Eu tenho questionamentos se as pessoas estão preparadas para essa ferramenta tão fantástica. Se a gente pensar que o homem é um ser social e que a comunicação é a ferramenta, também uma ferramenta, que o homem usa para desenvolver as suas relações interpessoais, de antemão a gente já consegue perceber a importância da comunicação. E eu sei que existe uma frase que muitas vezes é muito repetida, que a linguagem é fonte de desentendimentos. Sim ou não? Depende. A linguagem é só uma ferramenta, gente. O problema não está na ferramenta. O problema está no uso que se faz da ferramenta. O problema não é o carro. O problema é quem está dirigindo o carro. Se uma pessoa bate, o problema não é do carro, salvo se existir um problema mecânico, isso é uma exceção. O problema é quem está dirigindo. A comunicação em si, ela não é boa nem ruim. Ela é o que é. É o nosso uso da comunicação que causa muito desentendimento. Nós vivemos uma sociedade com déficit de atenção elevadíssimo. As pessoas não estão acostumadas a prestar atenção, a ouvir, a ter paciência. Nós estamos sendo deseducados pela tecnologia todos os dias, com a imediaticidade das redes sociais. E eu não tenho nada contra a tecnologia, muito pelo contrário. O problema é o uso que se faz. Então, gente, eu não vou trabalhar aqui com vocês nesse bate-papo o que é a CNV, né? Os elementos essenciais da CNV que ajudam a compreender de onde que vem a fala e que geram ali podem gerar ou uma conexão ou uma desconexão, o expressar-se de forma autêntica, né? Essa intenção que a CNV tem de falar o que é nosso, o que é do outro, isso tudo eu vou deixar para as pessoas muito mais gabaritadas do que eu para falar disso. A minha questão pega quando a gente tem essa coisa do que é meu, do que é do outro, da conexão e da desconexão. É nesse ponto que eu quero trabalhar com vocês. Então, gente, eu trouxe algumas frases do curso que eu fiz de CNV, alguns pensamentos, algumas frases do Marshall, para poder questionar com vocês. Eu quero causar desconforto. Eu quero causar... será? É só isso que eu quero fazer. Se isso já mexer com você de alguma forma, para mim, missão cumprida. Então eu queria conversar com vocês, e a primeira é uma que me tocou muito, que eu gosto muito de filme,
quando a professora comentou sobre o filme Avatar. E eu fiquei muitíssimo emocionada, me emociona até hoje, quando ela falou que no filme Avatar o eu te amo é o eu te vejo. E ela falou disso da CNV, falando que quando você reconhece o outro como semelhante, você mergulha dentro desse outro, e que você tem um olhar muito mais amoroso pelo outro. E isso é encantador, é lindo. O problema está justamente um ponto antes. Se eu não sou capaz de reconhecer em mim as minhas questões, se eu não sou capaz de reconhecer as minhas emoções, como é que eu vou reconhecer e ver o outro? Se a gente fosse usar uma linguagem muito simples, se eu não sou capaz de me amar, como é que eu vou amar o outro? Então, se eu não sou capaz de me ver, como é que eu vou ver o outro? Olha que interessante. Se eu não sei o que é meu e o que é que está meu que está projetado no outro, como é que eu vou acolher? Como é que eu posso reconhecer? O Jung fala muito, o Freud falou de uma outra forma, da projeção da sombra no outro. Então nós somos seres de luz e sombra. Nós temos coisas conscientes e inconscientes. Eu não estou aqui para falar que inconsciente é sinônimo de sombra, não é isso. Mas as sombras, muitas vezes, são coisas que nós reprimimos, são coisas que foram ditas que não eram importantes ou que não deveriam ser daquela forma, foram castrações que nós passamos de alguma forma. E isso, se a gente não olha e se a gente não reconhece, isso muitas vezes vem com uma força enorme. Depois eu vou deixar no final do vídeo umas indicações de um livro, Efeito Sombra do Chopra, Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, o livro do Novo Mundo, do Eckhart Tolle. Então, alguns livros que vão ajudar vocês nessa compreensão. Mas voltando ao eu vejo você. Eu acho fantástico e eu acho que a maior demonstração de amor é quando você realmente vê uma pessoa e reconhece ela com todos os defeitos, com todas as características e ainda assim você não ama por quê? Você ama apesar de. Só que isso só é possível se você é capaz de olhar para você e reconhecer as suas limitações. E reconhecer que você não tem qualidades e defeitos, você tem características. E que as características elas podem ser boas ou ruins de acordo com o uso que você faz delas. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é até quando eu sou capaz de ver em você aquilo que eu não reconheço em mim. Se eu te entregar num quarto escuro uma bolinha, você não vai saber o que é. Pode ser uma borracha, pode ser um peso de papel, pode ser um brinquedo de cachorro, pode ser um brinquedo de criança, pode ser uma infinidade de coisas. Só quando eu trago luz para aquilo que estava na sombra, que eu consigo definir o que era aquela bolinha. Então, gente, enquanto a gente não olha para as coisas que estão escondidas dentro da gente, a gente não consegue fazer esse exercício de olhar o outro. Então, o primeiro questionamento que eu trago é: será que eu consigo ver as pessoas se eu não sei nem o que significa aquilo dentro de mim? Então, esse é um primeiro ponto. E aí, um segundo ponto, é que as pessoas falam, né, que a CNV, ela estimula uma curiosidade sobre a pessoa. Estimula que ela inclusive fala que você deve escutar não para responder, mas você deve escutar para perceber as necessidades daquela pessoa. Então, e aí ela vai mais adiante, fala assim, fala para aquela pessoa o significado que ela tem na sua vida, fale para ela as suas virtudes. Isso me lembra um texto do Arthur da Távola, que depois eu vejo se tem como disponibilizar para vocês, que chama Conheces a ou Virtude. É um texto que está dentro de um livro que chama Amor a Si Mesmo. Eu sou encantadíssima com Arthur da Távola e principalmente com os títulos dos livros dele. Mas o primeiro ponto, será que nós temos hoje educação, no sentido de sermos educados para de fato ouvir alguém?
Porque o Arthur da Távola fala muito isso. Hoje, comunicar é uma raridade. Nós temos pouquíssimos, raríssimos diálogos. Mas nós temos muitos monólogos simultâneos. Então, eu não estou prestando atenção em você, eu estou prestando atenção nos meus pensamentos. Aí as pessoas da meditação falam, silencia a mente. Esquece, não existe silenciar a mente. Existe não ir embora com seus pensamentos. Mas silenciar a mente, tenho as minhas... há controvérsias. Então, como é que eu posso ter curiosidade numa sociedade que eu disse lá no começo, que tem um déficit de atenção enorme, prestar atenção em você se eu não presto atenção em mim? Se na correria do dia a dia eu não consigo ouvir as minhas próprias necessidades, seja as necessidades do meu corpo, seja as necessidades da minha vida, como é que eu posso ouvir você? E mais do que isso, se você, quando eles falam, compartilha para a pessoa o significado que ela tem na sua vida, as virtudes que elas têm, se você está falando para uma multidão de pessoas, para vários comandados por você, como é que você vai saber? Quais a importância que aquelas pessoas têm na sua vida, quais as virtudes daquelas pessoas, e numa outra situação, numa situação de conflito. Você detesta aquela pessoa que está na sua frente, você está morrendo de raiva, vocês estão no meio de um litígio, virtude ele não tem nenhuma. Como é que você vai falar da importância? A importância é que eu quero que você desapareça da minha vida. Imagina duas pessoas num litígio. Como é que você vai pedir para elas verem virtude na outra? Ela tá com ódio, ela tá com a sombra, ela tá com o corpo de dor dela pulsando. Ela quer que o outro desapareça, na melhor das hipóteses, da frente dela. Você vai pedir para ela olhar a virtude? O corpo de dor dela tá enorme. Ela tá em chagas. Aquelas pessoas, elas não querem, elas não têm condição. Enquanto elas não curarem a elas mesmas, elas não têm condição de fazer esse exercício de escutar, de prestar atenção, de reconhecer virtudes. Então, esse é um primeiro ponto que eu trago. E aí, a CNV também fala de você ouvir as pessoas sem julgar, sem culpar e sem quaisquer expectativas. A minha dúvida é, será que isso é possível? Será que a gente consegue? Você pode dizer assim, claro que eu consigo não julgar. Nós julgamos, culpamos e não perdoamos a nós mesmos o tempo todo. E aqui eu trago um exemplo que eu já conversei isso numa live, num canal de um amigo meu. O que são fatos e o que são histórias sobre os fatos? João bateu no carro de Pedro. João, esse é o fato. Pessoas passando, não, porque aquele cara era um barbeiro, porque ele estava bêbado, porque ele dirigiu alcoolizado, ele estava em excesso de velocidade. Isso tudo são histórias sobre o fato. O fato é 2 carros colidiram. Quaisquer coisas que quem estava passando perto diga são histórias sobre o fato. Fulano não me ligou, eu fiquei de te ligar e eu não liguei. A Júlia não me ligou porque ela não tem a menor consideração, a Júlia é uma irresponsável, a Júlia faz isso mesmo, a Júlia é uma antipática. Não, eu não liguei porque acabou a bateria do meu celular, porque quando eu estava na estrada não tinha sinal. Ninguém pensa nisso. Nós estamos o tempo todo, a nossa mente o tempo todo cria histórias. E muitas vezes a nossa mente mente. Então, até quando eu estou presa às histórias e não aos fatos? E se eu estou presa a histórias e não aos fatos, eu estou sim julgando. Eu estou sim culpando. Quando eu digo para alguém, você não devia ter feito isso, você já está julgando. Você já está culpando. Quando você, você deveria ter feito isso, você já está julgando. Você já está criando um juízo de valor. Quando eu faço alguma coisa por você, eu falo, eu não espero nada em troca, mas se você faz uma agressão, comete uma agressão contra mim, eu falo, nossa, eu fiz tudo por você. Isso é expectativa, isso é julgamento, isso é culpa. Então, será mesmo que é possível a gente ficar livre de julgamento, de expectativa e culpa? Ou será que é melhor nós reconhecermos? Isso era uma expectativa minha, não atendida. Eu estou julgando, eu estou culpando essa... Reconhecer e tentar fazer diferente. Então a questão é um ponto antes. Será que eu posso viver sem julgamento, expectativa e culpa?
Ou será que eu preciso reconhecer isso, parar e falar, para. Deixa eu olhar isso de um outro lugar. Será que eu consigo viver sem as histórias em cima dos fatos? Ou será que é melhor falar, não, eu estou criando história. O fato é só esse, eu não sei de mais nada. Eu vou procurar saber. Então, gente, é muito importante a gente atentar. A ferramenta em si é linda, mas será que ela é viável para as pessoas que estão aqui, dentro dessa terceira dimensão? A outra coisa, também voltando no Avatar, que ela fala assim, eu vejo e eu aceito tudo que eu vejo, mesmo aquilo que não me desagrada, que não me agrada, que me desagrada. Cuidado. Aceitar é uma coisa, respeitar é outra. Se você me disser, eu respeito você, apesar de você ser muito diferente de mim, eu concordo. Agora, dizer simplesmente eu aceito, não, tem coisas que você faz que eu não aceito. Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande em lidar com pessoas egoístas. Eu não aceito. Isso não quer dizer que eu não respeito. Agora, se eu vejo que uma pessoa é egoísta e que isso é uma característica que eu não posso suportar, eu coloco essa pessoa em outro lugar na minha vida. Ela não vai ter um relacionamento íntimo e pessoal comigo, mas ela pode ser um bom colega de trabalho, problema nenhum. Então o problema não são as características da pessoa, sou onde eu encaixo aquela pessoa na minha vida. Às vezes pode ser um bom colega de trabalho, um péssimo amigo ou um péssimo namorado. Então eu preciso entender o que eu sinto, eu preciso entender o que me desagrada no outro para eu poder agir de forma a não gerar conflito. Então não é aceitar, eu aceito você, não, eu não aceito, mas eu respeito. E se eu não aceito, eu posso saber aonde eu coloco você na minha vida. E eu posso escutar o que você diz de maneira despessoalizada. Agora você só faz isso se você tiver inteligência emocional e se você tiver uma inteligência consciencial desenvolvida. Se não, eu não acho que isso vai ser possível. E aí você não consegue usar de maneira adequada a CNV. Quando ele fala, eu vejo vocês em todas as suas dimensões, em todas as suas dimensões, em toda a riqueza da sua pessoa, eu não fui educada, gente, a ver a mim em todas as minhas dimensões. Eu não fui educada a ver a mim em todas as riquezas das minhas experiências. Como é que eu vou fazer isso sem desenvolver uma inteligência consciencial? Eu não vejo muita possibilidade. Eu sei que meu prazo está acabando, eu vou dar uma acelerada. Quando eu falo assim, eu fico até meio perdida, né? Mas quando ele fala assim, eu vejo você e enxergo a sua verdade. Será que é possível enxergar a verdade? Será que existe verdade? O número 6 no chão, é 6 ou é 9? Um conflito numa mediação pode ser uma pessoa falando que é 6 ou 9, as duas estão cobertas de razão. Depende do ponto de vista, depende de como elas estão olhando para aquilo. Então, quando você fala isso da sua verdade, da minha verdade, que verdade é? Será que eu sei realmente tudo sobre você? Será que é possível saber toda a sua verdade? Porque o risco que eu vejo disso é você assumir duas posições. A primeira é que eu te conheço melhor do que você mesmo. E a segunda é que eu sei o que é melhor para você. Então, gente, por mais que a gente ame e que a gente faça isso, nós não sabemos o que é melhor para o outro. Eu sei o que é melhor para o outro com base na minha régua. E isso não é com base na régua do outro. E ele escolheu. Quantas vezes os pais de vocês impediram vocês de ir para um lugar e vocês ficaram por conta? Mas eles estavam escolhendo o melhor para vocês. Eles não têm o direito de escolher o melhor para vocês? Tem ou não tem? Então, a gente tem esse direito? Será que a gente conhece o outro? Será que eu conheço tudo sobre você? Será que eu conheço o que é melhor para você? Porque se nem o outro reconheceu as próprias limitações, se nem o outro reconheceu as próprias características, os próprios anseios, se nem ele se conhece, será que você conhece ele melhor do que ele mesmo? As pessoas não estão educadas para se conhecer. Como é que você acha que elas vão ter capacidade de conhecer o outro, gente? E aí quando ele fala que o Marshall fala, né, que o nosso repertório de palavras para rotular os outros costuma ser maior do que o vocabulário para descrever claramente nossos estados emocionais. E eu pergunto o seguinte, nós não somos educados emocionalmente, nós não temos no nosso currículo inteligência emocional.
Se eu não sou educada emocionalmente para compreender os meus próprios estados emocionais, como é que eu vou compreender e reconhecer? O outro é espelho, onde eu projeto muitas vezes aquilo que eu desconheço e o que eu renego em mim. O outro é espelho onde eu projeto as minhas sombras. E se eu projeto as minhas sombras ali, porque eu não as reconheço em mim, eu repudio o outro. Como é que você vai fazer? Não é uma questão de repertório vocabular, é uma questão de desenvolvimento de inteligência emocional e inteligência consciencial. Esse é um tema maravilhoso, mas é um tema para uma outra palestra. Então o problema não é repertório, e o problema não é interesse. Eu entendi o que o Marshall falou. Não é interesse em falar mais ou menos sobre uma coisa. Não é a atenção que a gente dá mais para falar do outro do que do nosso repertório emocional. Não é sobre isso. Eu não fui educada, eu não tenho inteligência emocional. Eu não sei falar sobre mim, eu não sei reconhecer o que eu sinto. O problema não é repertório e vocabular. O problema é falta de educação emocional. O problema é falta de inteligência consciencial. Bom, e aí ele também tem uma outra frase célebre dele, só para eu já encerrando aqui, que ele fala que a ausência de diálogo cria pedras, que pedras criam muros e que muros afastam pessoas. Gente, eu preciso saber expressar o que eu sinto. Eu preciso saber entender o que eu sinto. Eu preciso entender se a pessoa com quem eu vou dizer está preparada para conhecer e entender o que eu sinto e o que eu penso. Quando a gente pensa o seguinte, um exemplo bobo, né? Uma senhora tinha um gatinho, ela passou a vida se dedicando ao gatinho, passou a vida, falei, eu fiz tudo para esse gatinho, eu amei esse gatinho, ele nunca latiu para mim. E o gatinho fez tudo, mas ele não conseguiu. Porque alguém não ama você do jeito que você quer que ame, não significa que aquela pessoa não te ama com tudo que ela pode. Então, gente, não é que diálogos criam pedras, que você deve falar sobre o que você sente sempre. Mas primeiro, você deve reconhecer o que você sente. E segundo, entender se o outro é capaz de acolher o que você sente. Se ele é capaz de entender o que você sente. Porque quando ele não é capaz de entender uma necessidade sua, que você tem muito premente, o problema não está no outro. É que você tem que entender que se ele não tem isso, e se isso é importante para você, é bom que ele esteja em outro lugar da sua vida. Então o problema não é que a falta de diálogo cria. Eu até acho que a falta de diálogo afasta as pessoas. Mas eu acho que é mais do que isso. É se as pessoas são capazes de conhecerem a si mesmas e de terem condições de acolher aquela característica do outro, aquela necessidade do outro. Porque às vezes eu posso te amar muito, mas eu não sou capaz de acolher essa necessidade, então eu não vou conseguir dialogar com você sobre isso. Então esse é um outro ponto, né? E aí, só para fechar mesmo, quando ele fala que, o Marshall também fala que, toda agressão é expressão trágica de uma necessidade não atendida. Para mim, gente, toda agressão é expressão máxima de uma dor não reconhecida e não acolhida. Porque podem ter necessidades minhas que eu nunca vou conseguir atender. Mas se eu reconheço e acolho essa necessidade, eu não vou fazer dela uma agressão. Eu fiz uma live, depois deixo para vocês o canal Permita Ser Tudo Junto no YouTube. Eu fiz uma live lá falando o seguinte, que eu tenho uma questão de uma rejeição da infância. Isso está na minha memória emocional, isso não passa pelo meu racional. E essa necessidade nunca vai ser atendida. Mas reconhecendo esse ponto gatilho, eu consigo acolher e reconhecendo esse ponto, eu consigo acolher e eu consigo não transformá-lo numa agressão. Então é muito mais do que ter atendido, porque tem coisas suas que não vão ser atendidas nunca, porque não dá para refazer o que foi feito lá atrás. Mas você pode, não importa o que aconteceu com você, importa o que você fez com aquilo. Então é muito mais do que uma expressão de algo não atendido. É a expressão de algo não conhecido, não reconhecido e não acolhido. Então, gente, quando a CNV fala que o conflito nasce dessas necessidades não atendidas, eu queria que você entendesse que eu só posso curar aquilo que a única pessoa que pode curar aquilo que está dentro de mim sou eu mesmo. E muitas vezes eu quero que o outro que está externo a mim cure isso. O Jung fala, onde está a sua dor, está a sua tarefa. Então, se algo dói em você, se alguém faz alguma coisa e aquilo dói em você, olha para você, não é sobre o outro. Se Paulo fala de Pedro, eu sei mais sobre Paulo do que sobre Pedro. Quando alguém
faz alguma coisa e aquilo te incomoda, busca em você o gatilho. Não interessa, o outro é sobre ele, as consequências dele, é sobre ele e sobre você. E o que você pode fazer com isso? Você pode ter uma inteligência consciencial, que é uma caixa de ferramentas onde você tem superpoderes para resolver todos os problemas da sua vida. E inclusive para empregar bem a inteligência consciencial. Mas você só faz isso se você desenvolver capacidade para pilotar essa Ferrari que é a comunicação não violenta. Então, gente, eu acedi um pouquinho o prazo, acabei correndo em alguns assuntos, tenho uma vontade louca de falar para vocês. Então, aqui os livros que eu havia indicado. Então, Inteligência Emocional do Goleman, O Efeito Sombra do Chopra e O Novo Mundo do Eckhart Tolle. São livros que eu acho fantásticos. Não são sobre CNV, mas são sobre esse ponto antes. Eu espero ter a oportunidade de conversar com vocês mais detidamente sobre inteligência emocional, que é uma área que eu estudo muito, sobre inteligência consciencial, que também é uma área que eu estudo muito. E aí, a gente, quem sabe, possa estar preparado para dirigir essa Ferrari. Então, gratidão pelo convite, gratidão por todos vocês terem me ouvido até aqui. Eu estou à disposição para conversar sobre absolutamente tudo. Até uma próxima oportunidade. Um beijo enorme no coração de todos vocês. Tchau, tchau.